Foi no sábado, dia 11 de janeiro de 2026. Acordei às 5h37 da manhã, não pelo despertador, mas por um aperto no peito que me arrancou do sono, como se alguém tivesse sentado sobre mim. Aos 72 anos, a gente já conhece as armadilhas do corpo envelhecido. Dores nos joelhos, vista cansada, o cansaço que chega mais rápido. Mas aquela opressão era diferente. Não vinha de dentro do corpo. Parecia entrar pela janela junto com o ar quente da madrugada recifense. Me sentei na cama com dificuldade, tateando o criado mudo até encontrar os óculos. A casa estava no silêncio de sempre. Aquele silêncio de viúvo que aprendi a conviver com ausências. 5 anos desde que Marta partiu. 5 anos de café feito para um só e conversas com Deus que às vezes parecem ecoar no vazio. Mas naquela manhã específica, o silêncio não era vazio. Era denso. Pesado. Como se algo invisível tivesse se instalado na sala durante a noite e agora observasse cada movimento meu com atenção predatória. Fui até a cozinha com passos arrastados. Preparei o café com mãos que tremiam mais que o normal. Pela janela, vi o céu começar a clarear sobre os telhados alaranjados do bairro. Tudo deveria ser normal. Apenas mais um sábado de janeiro, com o calor se anunciando e os vizinhos começando a acordar. O som distante de um rádio ligado cedo. Um cachorro latindo 3 casas abaixo. A rotina reconfortante do ordinário. Mas então ouvi, vindo da casa ao lado, onde mora a vizinha nova, o som inconfundível de marchinhas de carnaval. Era apenas janeiro, o carnaval oficial só seria em fevereiro. Mas já começavam os ensaios nas quadras, as preparações, a empolgação crescente nas ruas. Sempre foi assim. Sempre convivi com isso. Cresci aqui em Recife, conheço o ritmo desta cidade. Sei que o carnaval faz parte da cultura local como o maracatu e o frevo. Nunca me incomodou antes. Então por que agora, ouvindo aquele samba de breque simples, senti uma ânsia de vômito subir pela garganta? Senhor, sussurrei para o vazio da cozinha, segurando a xícara de café que já esfriava nas minhas mãos trêmulas. O que é isso que estou sentindo? Nenhuma resposta audível, só o peso crescendo no peito. E a música que não parava, vinda da casa vizinha. Tentei seguir minha rotina de sábado. Tomei banho demorado, me vesti com cuidado, calça social cinza, camisa de botão preto, mesmo sem ter para onde ir. Me sentei na poltrona da sala com a Bíblia grande nas mãos. Abri em Salmos, como faço todas as manhãs. Mas desta vez as letras dançavam na página sem formar sentido. Li o mesmo versículo 3 vezes e não consegui reter o significado. Tentei orar. Fechei os olhos e juntei as mãos. Mas as palavras que saíam da boca pareciam mecânicas, ocas, como se fossem bloqueadas antes de chegarem ao céu. Liguei a televisão buscando distração. Notícias de política, esportes, uma propaganda colorida de blocos de carnaval convidando turistas para Recife. Desliguei rapidamente. Aquela alegria artificial na tela me agredia. O dia arrastou com lentidão torturante. Cada hora parecia durar 3. Por volta das 2 da tarde, notei que o relógio da parede tinha parado. Aquele velho relógio de pêndulo que pertenceu a meus pais, funcionando perfeitamente há décadas. Os ponteiros congelados em 14 horas e 17 minutos. Me levantei para verificar. As pilhas tinham sido trocadas há apenas 2 semanas. Não fazia sentido. Chacoalhei o relógio com cuidado. Nada. Os ponteiros mortos naquele momento específico. Um calafrio percorreu minha espinha apesar do calor. Por volta das 4 da tarde, precisei sair para comprar pão na padaria do bairro. Na rua, tudo parecia deslocado. As pessoas andavam nas calçadas com rostos vazios, expressões distantes. Passavam por mim sem fazer contato visual, como se eu fosse invisível. A luz do sol parecia mais branca, mais dura que o normal. O ar estava pesado, carregado de algo que eu não conseguia nomear. No ônibus que me levou até o mercadinho próximo, me sentei no fundo e tentei não chamar atenção. 2 mulheres jovens conversavam animadas no banco à minha frente, vozes altas. Esse ano vai ser diferente, viu? Tô sentindo. Diferente como? Não sei explicar. Só sei que vai ser como nunca foi antes. Mais intenso. A frase ficou ecoando na minha mente o resto do dia como um mantra sinistro. Como nunca foi antes. Como nunca foi antes. Tentei afastá-la, mas ela voltava sempre, insistente. Comprei o pão,
Voltei para casa. Tranquei a porta com mais cuidado que o habitual. A noite caiu sobre Recife e preparei jantar simples. Arroz, feijão, ovo frito. Mas mal consegui comer 3 garfadas. O estômago parecia fechado. Às 8 da noite, me ajoelhei ao lado da cama como faço todas as noites há décadas. Orei pedindo direção, pedindo clareza, pedindo que Deus removesse essa opressão inexplicável que estava me sufocando. Pedi paz. Pedi entendimento. Pedi que, se estava enlouquecendo, que Deus tivesse misericórdia de mim. A lembrança do tio Sebastião passou rápida pela minha mente. Ele teve surtos místicos e terminou internado em hospício. Não deixe eu ficar como o tio Sebastião, Senhor. Sussurrei com lágrimas nos olhos. Não deixe eu perder a cabeça. O céu permaneceu mudo. Nenhuma voz, nenhum conforto, nenhuma direção clara. Só o peso. Me deitei por volta das 10. Apaguei o abajur. Puxei o lençol fino até o pescoço. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto escuro no quarto, ouvindo os sons noturnos da vizinhança. Um carro passando, vozes distantes, um portão fechando. Por volta das 2 da madrugada, ainda acordado, tive a sensação súbita e nítida de que alguém estava no quarto comigo. Não um pressentimento vago, mas uma certeza física. Alguém estava ali, parado, observando, esperando. Acendi o abajur com mão trêmula, o coração disparado no peito. Varri o quarto pequeno com os olhos arregalados, examinando cada canto, cada sombra. A cômoda velha, o guarda-roupa de madeira escura, a cadeira com roupas penduradas. Tudo estava exatamente como deveria estar. Nada se movia, ninguém ali, mas a sensação não ia embora. Alguém estava observando. Eu sentia o peso desse olhar invisível sobre minha pele. Deixei a luz acesa e permaneci deitado, imóvel, olhando fixamente para a porta fechada do quarto. As horas passaram com lentidão agoniante. A madrugada avançou. E no fundo do peito, embaixo de todo o medo e confusão, uma certeza começou a se formar, sólida como pedra. Amanhã, quando o sol nascesse sobre Recife, eu ia começar um jejum. Não sabia por quanto tempo. Não sabia exatamente o porquê. Não entendia o que estava acontecendo. Só sabia que precisava. Preciso pedir desculpas a vocês, irmãos, porque os fatos que vou contar aconteceram há algum tempo. E minha memória já não é mais tão boa quanto costumava ser. Posso confundir algumas datas, trocar a ordem de alguns acontecimentos, misturar detalhes aqui e ali. Mas garanto uma coisa com toda a certeza que tenho no coração. Os pontos mais importantes, as visões que recebi, as palavras que ouvi, o alerta que Deus me deu, tudo isso está gravado na minha alma como fogo em madeira. Isso eu não esqueço. Isso eu não posso esquecer. Porque o que vi mudou tudo para sempre. O amanhecer do dia 12 de janeiro chegou, e eu, sem ter dormido, levantei da cama com a decisão tomada. Não ia comer naquele dia, nem no outro. Ia buscar respostas no único lugar que ainda me restava. O silêncio com Deus. Segundo dia do jejum. O corpo pedia comida, mas a mente estava estranhamente clara. Decidi que faria aquele jejum sem estabelecer prazo final. Apenas seguiria até receber algum tipo de direção. Alguma resposta para aquela opressão que me sufocava. Bebi apenas água e permaneci em casa durante todo o domingo. A manhã passou devagar. Tentei ler a Bíblia. Orei de joelhos na sala. Me sentei em silêncio esperando ouvir algo. Mas o céu continuava mudo, fechado, como se Deus tivesse se afastado propositalmente. Era um silêncio espiritual angustiante, diferente da paz que deveria acompanhar um jejum genuíno. Por volta do meio-dia, o cansaço me venceu e dormi na poltrona. Sono pesado, quase antinatural, como se algo estivesse sugando minhas forças. Acordei às 5 da tarde desorientado, com a boca seca e a cabeça latejando. O relógio da parede continuava parado nas 14 horas e 17 minutos desde ontem. Nem tentei consertá-lo mais. Durante a noite de domingo para segunda, ouvi passos no corredor. Passos lentos, deliberados, da sala até a porta do quarto. Acendi a luz rapidamente. Nada. Ninguém. Morava sozinho. Todas as portas estavam trancadas. Mas eu tinha ouvido. Não foi imaginação. Eram passos reais, pesados, de alguém grande. Dormi aquela noite com a Bíblia aberta sobre o peito, luz acesa,
orando o Salmo 91 repetidamente até a exaustão tomar conta. Na segunda-feira, dia 13 de janeiro, terceiro dia de jejum, a fraqueza física começou a aparecer. Me levantei da cama com tontura, precisei me segurar nos móveis para caminhar até o banheiro. Me olhei no espelho e mal reconheci o rosto que olhava de volta. Olhos fundos, pele pálida, lábios rachados. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Bebi água aos poucos e voltei para a sala. Me sentei na poltrona e permaneci ali por horas, imóvel, numa espécie de vigília silenciosa. Não lia, não orava em voz alta, não fazia nada. Apenas existia, aguardando. Por volta das 3 da tarde, algo estranho aconteceu. A Bíblia grande que estava na mesinha de centro caiu sozinha no chão com um som alto que me fez pular do susto. Eu a tinha deixado bem posicionada no centro da mesa, longe das bordas. Não havia vento. Não houve tremor. A Bíblia simplesmente caiu, como se alguém a tivesse empurrado. Peguei com mãos tremendo e notei que abriu exatamente em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O versículo me fez engolir seco. Servo? Profeta? Eu não era nada disso. Era apenas um velho aposentado que estava possivelmente perdendo o juízo. Fechei a Bíblia rapidamente e a coloquei de volta na mesa, dessa vez encostada na parede para que não caísse novamente. Naquela tarde, saí até o portão para colocar o lixo na calçada. Foi quando vi Solange, a vizinha que morava na casa ao lado. Ela tinha se mudado há apenas 2 meses e eu mal a conhecia. Sabíamos apenas os nomes um do outro, cumprimentos educados de bom dia e boa tarde. Solange estava no jardim pequeno da frente da casa dela, regando plantas. Quando me viu, seu rosto mudou imediatamente. Ela parou, ficou me olhando com uma expressão estranha, quase assustada. "O senhor está bem, seu Carlos?" Ela perguntou após hesitação evidente. "Estou, sim." "Por que pergunta?" Solange mordeu o lábio. Parecia querer falar algo, mas estava insegura. Finalmente disse em voz baixa: "Desculpa a indelicadeza, mas o senhor está sentindo alguma coisa estranha esses dias?" Congelei. "Estranha como?" "Não sei explicar. É só que desde sábado eu tô tendo uns sonhos esquisitos. E a casa tá com um clima diferente, sabe? Frio. Mesmo com o calor que tá fazendo. E de noite eu ouço uns barulhos." Ficamos nos olhando em silêncio por alguns segundos. Senti algo se conectando entre nós, algum tipo de reconhecimento espiritual mútuo. Eu também, admiti finalmente. Também tô sentindo coisas estranhas. Solange deu um passo em direção ao portão que separava as 2 casas. Que tipo de coisas? Mas recuei. Ainda não estava pronto para falar sobre isso, nem sabia o que dizer. Nada demais. Só insônia. Coisa da idade. A mentira soou falsa mesmo para meus próprios ouvidos. Solange não insistiu. Mas eu podia ver em seus olhos que ela sabia que havia mais. "Se o senhor quiser conversar alguma hora, eu sou crente, sabe? Me converti faz poucos meses. Mas eu oro. Posso orar pelo senhor se precisar." "Obrigado, Solange. Vou lembrar disso." Voltei para dentro rapidamente, o coração batendo acelerado. Como ela podia estar sentindo coisas também? Era coincidência? Ou havia algo maior acontecendo? Algo que transcendia minha própria experiência individual? Na terça-feira, dia 14 de janeiro, 4º dia de jejum, acordei e soube imediatamente que algo tinha mudado. O silêncio espiritual dos 3 primeiros dias foi quebrado. Havia algo no ar da casa, uma presença, uma expectativa. Me levantei devagar, o corpo fraco, mas a mente estranhamente alerta. Bebi água, lavei o rosto, fui para a sala e me ajoelhei para orar. E desta vez, quando fechei os olhos, vi algo. Não era um sonho. Não era imaginação. Era uma visão clara, nítida, impossível de ignorar. Vi uma multidão enorme de pessoas dançando alegremente nas ruas, fantasiadas, pulando ao som de música alta. Mas a perspectiva era de cima, como se eu estivesse flutuando sobre eles, observando de uma altura impossível. E acima de mim, no céu, havia olhos. Centenas de olhos negros, brilhantes, sem pálpebras, observando a multidão em silêncio predatório. Os olhos não piscavam, apenas observavam, esperavam. E então, no meio da multidão, vi um homem fantasiado de palhaço, roupa colorida, nariz vermelho, maquiagem exagerada.
O palhaço caminhava entre as pessoas, e de repente o chão sob seus pés se abriu como uma boca, e ele foi engolido. Simplesmente desapareceu no pavimento, como se o asfalto fosse água. A multidão ao redor continuou dançando. Ninguém percebeu. Ninguém viu. Abri os olhos com um grito preso na garganta, suor frio escorrendo pelo rosto apesar da temperatura amena da manhã. Meu coração disparou. Mãos tremeram violentamente. Eu tinha acabado de ver algo. Algo real. Mais real que qualquer sonho. Uma visão. Uma mensagem. Um aviso. E aquilo me apavorou completamente. Permaneci ajoelhado no chão da sala por quase 1 hora, tentando processar o que tinha visto. Palhaço engolido. Olhos observando. Multidão inconsciente. O que aquilo significava? Era um aviso sobre o carnaval que se aproximava? Ou eu estava enlouquecendo, como o tio Sebastião que via coisas que ninguém mais via? A dúvida me consumia. Mas uma coisa era certa. O jejum não podia parar agora. Eu precisava de respostas. E sentia, com certeza inabalável, que receberia mais visões. Muitas mais. O que eu ainda não sabia era o quão perturbadoras elas seriam. A visão do palhaço engolido me abalou profundamente. Na quarta-feira, dia 15 de janeiro, 5º dia de jejum, acordei questionando minha própria sanidade. Passei a noite inteira entre dormir e acordar, atormentado por dúvidas. Será que estava tendo um surto psicótico como o tio Sebastião teve décadas atrás? Será que o jejum prolongado estava causando alucinações por deficiência nutricional? Talvez devesse interromper aquilo tudo, comer alguma coisa, voltar à normalidade. Mas quando pensava em parar o jejum, sentia uma resistência forte dentro do peito, como se uma voz sem palavras dissesse: não, continue. Por volta das 10 da manhã, a casa foi tomada por um cheiro adocicado e enjoativo, que parecia vir de todos os lugares e lugar nenhum simultaneamente. Era como perfume barato misturado com algo podre, uma combinação que fazia meu estômago vazio revirar. Procurei a origem. Abri armários, verifiquei o banheiro, olhei embaixo dos móveis, chequei se algum animal tinha morrido em algum canto escondido. Nada. O cheiro simplesmente estava lá, permeando o ar, e não havia fonte identificável. Passei o resto do dia com ânsia de vômito constante, mal conseguindo beber água. À noite, dormi por exaustão pura e tive um sonho vívido. Máscaras de carnaval. Pierrot, Colombina, diabos, animais. Caídas no chão de uma rua vazia, sorrindo sozinhas como se tivessem sido abandonadas por quem as usava. As máscaras se moviam lentamente, arrastando-se pelo pavimento como criaturas vivas, deixando rastros escuros. Acordei de madrugada suando frio, o cheiro ainda presente na casa. Na quinta-feira, dia 16 de janeiro, 6º dia de jejum, aconteceu algo que eu não esperava. Enquanto lia o Salmo 91 pela manhã, especificamente o verso, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, comecei a chorar copiosamente sem motivo aparente. Não eram lágrimas de tristeza pessoal, mas de luto profundo por algo que ainda não tinha acontecido. Era uma dor antecipatória, um pranto por mortes futuras, por tragédias que ainda não se concretizaram, mas que eu sentia como inevitáveis. Chorei por quase meia hora sem conseguir parar, o corpo todo convulsionando com soluços. Quando finalmente me acalmei, limpei o rosto e decidi que precisava buscar confirmação externa. Talvez na igreja alguém pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Me vesti com dificuldade. O corpo estava fraco. Precisei me sentar 2 vezes só para calçar os sapatos. Caminhei devagar até a igreja da Rua 7, a 10 minutos de casa. Cheguei ao culto de quinta à noite por volta das 7h30. A igreja estava mais vazia que o normal. Antes costumava ter umas 50 pessoas nos cultos de meio de semana. Aquele dia havia no máximo 25. Me sentei no fundo, discretamente, e observei. O ambiente estava frio, não em temperatura, mas espiritualmente. O louvor parecia mecânico. As pessoas cantavam, mas sem emoção real, movendo os lábios por hábito. A pregação do pastor Estevão foi sobre prosperidade financeira, superficial e repetitiva. Ninguém parecia realmente engajado. Era como se todos estivessem apenas cumprindo o protocolo religioso. Quando o culto terminou, me aproximei de irmã Zuleide, que estava na porta cumprimentando pessoas. Ela era a líder de fato da congregação há mais de 20 anos, uma mulher de 60 e poucos anos.
autoritária e de opiniões fortes. Quando me viu, seu rosto se abriu num sorriso profissional. Irmão Carlos, que bom ver o senhor. Estava com saudades. Não o vi no domingo. Irmã Zuleide, eu preciso conversar com a senhora sobre uma coisa. Claro, claro. O que foi? Hesitei. Havia outros membros por perto. É particular. Podemos falar sozinhos. Zuleide franziu o senho levemente, mas concordou. Fomos para uma salinha lateral. Fechei a porta e, com voz baixa e trêmula, comecei a contar. Falei sobre a opressão que senti no sábado, sobre a decisão de jejuar, sobre os sinais estranhos na casa. E então, com vergonha evidente, mencionei rapidamente a visão do palhaço. Zuleide me ouviu com expressão cada vez mais fechada. Quando terminei, houve um silêncio pesado. Finalmente ela falou, tom medido, mas com firmeza. Irmão Carlos, com todo respeito, mas quanto tempo o senhor está em jejum? 6 dias. 6 dias seguidos? Sem comer nada. Só água. Zuleide balançou a cabeça devagar. O senhor sabe que jejuns prolongados podem causar problemas, né? Físicos e mentais. Desidratação, falta de nutrientes, alucinações. Especialmente na nossa idade. Senti o rosto queimar. Não são alucinações. Eu vi. O senhor viu porque está enfraquecido. O cérebro começa a pregar peças quando não recebe alimento adequado. Já vi casos assim antes. Ela colocou a mão no meu ombro com expressão de preocupação controlada. Vou orar pelo senhor. Mas acho melhor o senhor encerrar esse jejum e se alimentar. E se os sintomas continuarem, talvez procurar um médico. Tá bem? Saí daquela conversa me sentindo pior do que antes. Ela não acreditou. Pior. Ela achava que eu estava tendo problemas mentais. Talvez estivesse certa. Caminhei de volta para casa na noite escura, o corpo pesado, a mente confusa. Ao passar pela casa de Senhor Arnaldo, 3 casas abaixo da minha, ouvi a voz debochada do vizinho sentado na varanda com a família Almeida, os vizinhos de 2 casas acima. O casal e os 2 filhos adolescentes estavam visitando Arnaldo. E aí, seu Carlos? Tá muito magro, hein? Tá fazendo regime pra quê? Vai arrumar namorada? Ele riu alto da própria piada. Apenas acenei com a cabeça e continuei andando. Não tinha energia para responder. Mas ouvi Arnaldo comentar para o Sr. Almeida. Esse velho tá ficando esquisito. Tá com cara de louco. E ouvi também a Sra. Almeida comentar algo sobre carnaval em Salvador, com empolgação. Cheguei em casa, me tranquei por dentro e fui direto para o quarto. Me deitei na cama e decidi que talvez Zuleide tivesse razão. Talvez devesse encerrar aquele jejum no dia seguinte, comer alguma coisa, voltar à normalidade, esquecer tudo aquilo. Eu não era profeta, não era nada. Só um velho que estava enlouquecendo. Mas na sexta-feira, dia 17 de janeiro, 7º dia do jejum, durante a madrugada, aconteceu algo que tornou impossível continuar duvidando. Acordei por volta das 3 da manhã e vi uma figura escura parada no canto da sala, visível pela porta entreaberta do quarto. Uma sombra alta, imóvel, completamente negra, sem feições discerníveis. Não era uma sombra natural projetada por objetos. Era uma presença, um vulto, uma entidade. Pisquei os olhos várias vezes, esperando que a visão se dissipasse. A sombra permaneceu, imóvel, silenciosa, observando. Acendi a luz do quarto com movimento brusco. A figura desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse estado lá. Mas o ar no quarto e na sala estava gelado, numa temperatura impossível para uma noite de janeiro em Recife. Eu podia ver a própria respiração formando névoa. Não voltei a dormir. Permaneci sentado na cama, de costas para a cabeceira, Bíblia aberta no colo, orando em voz baixa até o sol nascer. O frio antinatural só foi embora por volta das 6 da manhã. E então entendi, com clareza cristalina, não estava louco. Algo real estava acontecendo. Algo espiritual, grande, perigoso. E por algum motivo que eu não compreendia, Deus tinha escolhido mostrá-lo a mim. O jejum não podia parar. No sábado, dia 18 de janeiro, 8º dia do jejum, acordei sabendo que precisava ir à igreja. Meu corpo estava visivelmente debilitado. Rosto cadavérico, esquelético, extrema fraqueza ao caminhar. Me vesti com dificuldade, cada movimento custando esforço que antes seria simples. Caminhei devagar até a igreja da Rua 7 para o culto matinal. Me sentei no fundo e imediatamente percebi o clima espiritual morto.
As pessoas cantavam mecanicamente, sem genuína adoração, apenas cumprindo o ritual. Era como assistir atores representando papéis que já não acreditavam mais. O louvor soava oco, vazio, sem vida. Estava na terceira música quando aconteceu. Dona Marinalva, uma irmã de 58 anos conhecida por suas orações intensas, subitamente caiu no chão com violência. O som do corpo dela batendo no piso fez todos pararem de cantar. E então, ela começou a gritar de forma gutural, desesperada, com voz que não parecia sua. Eles já estão vindo. Preparem as casas. Fechem as portas. Não saiam. Eles vão colher. As ruas vão ficar vermelhas. Os olhos estão observando. Congelei. Aquelas palavras ecoavam exatamente minhas visões. Olhos. Colheita. Sangue. Era confirmação externa e independente. Não estava sozinho. Não estava louco. Alguém mais estava vendo. Olhei ao redor rapidamente, tentando captar as reações das outras pessoas. Alguns membros estavam paralisados, bocas abertas em choque. Outros recuaram nas cadeiras, com medo visível nos olhos. Vi irmã Creusa com as mãos no rosto, chorando silenciosamente. Um jovem casal pegou a filha pequena no colo e saiu discretamente pela porta lateral. O clima na igreja havia mudado completamente. O que antes era tédio religioso agora era desconforto profundo, medo palpável. Marinalva continuava no chão, o corpo convulsionando, as mãos agarrando o ar como se tentasse segurar algo invisível. As palavras saíam entrecortadas agora. Sangue, muito sangue. Eles não veem, mas vão sentir, vão saber. Tarde demais. Meu coração batia tão forte que doía. Cada palavra dela confirmava fragmentos das minhas visões. Não eram coincidências vagas. Eram detalhes específicos, precisos. Como ela poderia saber sobre os olhos observando se eu nunca contei a ninguém, exceto Zuleide, que não acreditou? Como ela poderia falar sobre colheita, sobre sangue nas ruas, sobre pessoas que não veem, mas vão saber? Essas eram imagens das minhas visões privadas. Senti vontade desesperada de correr até ela, de me ajoelhar ao lado, de confirmar em voz alta. Eu também vi. Eu também recebi. Mas meu corpo fraco não respondia. E algo me dizia para permanecer em silêncio. Ainda não era a hora. Irmã Zuleide interveio rapidamente, voz alta, cortando os gritos de Marinalva. Emocionalismo descontrolado, irmãos. Levem ela para a sala dos fundos. Precisamos manter ordem na casa de Deus. 2 homens pegaram Marinalva pelos braços, ainda se debatendo, ainda gritando fragmentos de alerta. Fechem as portas. Não saiam. Zuleide encerrou o culto abruptamente. Vamos orar em casa hoje, irmãos. Que Deus nos abençoe. A congregação saiu confusa e assustada. Ouvi comentários enquanto passavam por mim. Foi possessão, tenho certeza. Que vergonha fazer escândalo assim. Será que era profecia de verdade? Um jovem chamado Túlio, de uns 19 anos, comentou alto com os amigos perto de mim. Viagem, mano. A tia ficou louca. Carnaval é normal, sempre foi. Eu vou cair na folia esse ano mesmo. Que vergonha. Fazer escândalo assim. Será que era profecia de verdade? Tentei ir até Marinalva, mas Zuleide me barrou na porta da sala dos fundos. O senhor não vai entrar aqui, irmão Carlos. A irmã precisa de calma, não de mais confusão. Voltei para casa abalado, mas confirmado. Encontrei Solange no jardim dela. Quando me viu, seu rosto se encheu de preocupação. Seu Carlos, o senhor está muito pálido. O que aconteceu? Estou jejuando há 8 dias. Admiti. Solange ficou em silêncio por segundos longos. Então confessou em voz baixa. Eu também tenho tido sonhos terríveis desde que o senhor começou esse jejum. Crianças batendo em vidros, implorando para entrar. Sangue no chão formando poças. E uma mulher vestida com roupas coloridas como fitas de carnaval que ri de forma macabra. Ela me olha e ri, seu Carlos. E eu acordo suada, com o coração disparado. Ela parou de falar e olhou para o chão, como se tivesse vergonha de continuar. Mas então ergueu os olhos novamente e vi lágrimas se formando. Tem mais, seu Carlos. Ontem à noite eu sonhei que estava andando pela Avenida Boa Viagem durante o carnaval. Estava cheio de gente, música alta, alegria por todo lado. Mas eu conseguia ver através das pessoas, como se fossem transparentes. E dentro de algumas delas, não todas, mas algumas, tinha coisas escuras, sombras que se mexiam, como vermes.
E essas pessoas dançavam mais animadas que as outras, riam mais alto, mas os olhos estavam mortos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Solange estava vendo aspectos das visões que eu não tinha visto ainda. Deus estava confirmando através dela, mas também revelando camadas novas. E tem outra coisa, ela continuou, a voz agora mais firme. Eu me converti faz poucos meses. 6 meses apenas. Eu nem sei orar direito ainda, seu Carlos. Leio a Bíblia, mas não entendo metade das coisas. Mas nesses últimos dias, desde que comecei a sentir essa opressão, é como se algo dentro de mim acordasse. Uma sensibilidade que eu não tinha antes. Sinto coisas no espírito que não consigo explicar com palavras. É assustador, mas, ao mesmo tempo, eu sei que é real. Mais real que qualquer coisa que já vivi. Reconheci a descrição mesmo ainda não tendo visto essa figura claramente. Estabelecemos ali, entre os 2 jardins separados por cerca baixa, que algo real estava acontecendo. Não eram experiências isoladas. Era maior que nós. Durante a madrugada de sábado para domingo, ouvi música impossível. Marcha fúnebre misturada com batida de samba, vindo de lugar nenhum e todo lugar simultaneamente. O som persistiu por horas, alto e depois baixo, como se passasse pela casa em ondas. Tapei os ouvidos, mas ouvia dentro da cabeça. Orei até a música finalmente parar. Já perto do amanhecer. Domingo, 9º dia, passei em casa. Estava fraco demais para sair. Durante a tarde tive visão de confetes vermelhos caindo sobre multidão dançante. A visão veio sem aviso. Eu estava sentado na poltrona, olhos fechados, tentando descansar. De repente, estava lá. Não era como assistir uma cena. Era como estar dentro dela. Via a perspectiva de cima novamente, flutuando sobre uma rua larga que reconheci como sendo no centro de Recife. Milhares de pessoas se moviam em ondas, corpos colados uns nos outros, braços erguidos, vozes gritando letras de marchinhas. O céu acima estava escuro mesmo sendo dia, como se uma sombra cobrisse tudo. E então começaram a cair. Confetes vermelhos. Milhares deles, descendo lentamente como neve, girando no ar, brilhando com luz própria. As pessoas esticavam as mãos para pegar, rindo, achando lindo. Mas, no momento em que os confetes tocavam a pele delas, algo mudava. Os confetes se tornavam líquidos, escorriam. E não eram mais confetes, era sangue. Tentei gritar na visão, mas não tinha voz. Tentei descer, avisar, fazer algo. Mas estava preso naquela perspectiva elevada, forçado a apenas observar. O sangue escorria dos braços das pessoas, pingava no chão, formava poças. E ainda assim elas dançavam. Pisavam no sangue, escorregavam, manchavam as roupas, mas continuavam dançando, como se não vissem, como se não sentissem. Enquanto caíam, os confetes se transformavam em sangue ao tocar o chão. As pessoas dançavam com pés cobertos de vermelho, completamente cegas para o que estava acontecendo. Seus sapatos encharcados de sangue, mas continuavam rindo, pulando, cantando. Chorei intensamente depois daquela visão. Chorei por gente que não conhecia, por vidas que seriam perdidas, por almas que seriam colhidas. Segunda-feira, 10º dia, a música fúnebre carnavalesca retornou durante a madrugada, mais alta e insistente. Por volta das 10 da manhã, 2 mulheres da igreja bateram à porta trazendo marmitas de comida. A irmã Zuleide mandou para o senhor, disseram com sorrisos educados. Recusei educadamente. Agradeço a preocupação, mas preciso continuar o jejum. Elas trocaram olhares preocupados e foram embora. Precisei sair à tarde para buscar água no mercadinho. Na rua, cruzei com o senhor Arnaldo. Ele estava na calçada conversando com outro vizinho, e quando me viu, levantou a voz propositalmente. Olha lá o seu Carlos, tá virando esqueleto. Que ridículo, velho maluco fazendo jejum que nem monge. Vai morrer de fome. Os 2 riram. Senti compaixão, não raiva. Olhei para Arnaldo e vi um homem velho, sozinho, amargo, zombando porque tinha medo da própria mortalidade. Continuei andando. Palavras não me atingiam mais. Estava, além disso. À noite, orei pedindo direção clara sobre o que deveria fazer com tudo que estava vivendo. As visões continuavam chegando, cada vez mais intensas, cada vez mais específicas, mas ainda não sabia o que fazer com elas. Como alertar? Quando alertar? Quem acreditaria?
O céu permaneceu em silêncio, mas senti no espírito que respostas viriam. Apenas precisava continuar esperando. Terça-feira, dia 21 de janeiro, 11º dia de jejum. Durante a oração matinal, algo diferente aconteceu. Fui transportado involuntariamente para uma memória vívida de fevereiro de 1983. Não era lembrança vaga. Era como reviver, sentir, estar lá novamente. Eu tinha 29 anos. Casado há 3 anos com Marta, Rodrigo ainda bebê em casa. Eu participava ativamente do carnaval recifense naquela época, antes da conversão. Bebia, dançava, me fantasiava. Era parte da cultura, parte da vida. Na terça-feira de carnaval daquele ano, depois de beber excessivamente, atravessei uma rua cambaleante sem olhar direito. Vi o trio elétrico vindo em minha direção quando já era quase tarde demais. O motorista freou com tudo. Os pneus cantaram no asfalto. Escapei por centímetros, caindo de costas na calçada. O metal enorme do trio passando tão perto que senti o calor do motor. Me levaram ao hospital por precaução. Sozinho no quarto naquela noite, com o barulho da festa ainda ecoando lá fora pelas janelas abertas, fiz uma promessa a Deus. Se o Senhor me livrou hoje, vou mudar de vida. Foi o início da minha conversão genuína. Agora, 43 anos depois, entendi a conexão com clareza dolorosa. Deus me livrou naquele carnaval não apenas para me salvar, mas para me preparar para este momento. Ser voz de alerta em outro carnaval, décadas depois. O propósito se revelou como quebra-cabeça montado. Durante a tarde de terça, tive visão de praça pública onde pessoas fantasiadas desfilavam. Por onde passavam, árvores secavam instantaneamente. Bancos de madeira rachavam ao meio. Flores murchavam e ficavam pretas. Era como se a própria presença delas destruísse vida ao redor. A praça se desfazia lentamente, apodrecendo de dentro para fora. Quarta-feira, dia 22 de janeiro. 12º dia. Durante a madrugada, sonhei com centenas de olhos pendurados em galhos de árvores como frutas macabras. Os olhos piscavam em sincronia, e cada piscar provocava tremor no chão. Ao fundo, uma mulher cantava samba com letra distorcida. Eles vieram buscar os que não vêm. Acordei em pânico profundo, coração batendo tão forte que doía no peito. Minha força física diminuiu criticamente. Mal conseguia ficar em pé sem tontura. Visão embaçada. Extremidades frias mesmo com calor lá fora. Mas a percepção espiritual estava no auge, aguçada como nunca. Durante a tarde recebi visita de Davi, jovem músico de 23 anos da igreja. Ele era alegre, moderno, com jeito dividido entre fé e vida secular. Vim por curiosidade sobre o jejum maluco que todos comentam. Ele disse com um sorriso meio sem graça. Estava fraco demais para receber visitas, mas senti que devia falar. Convidei para entrar. Conversamos na sala. Por que jejum tão longo, irmão Carlos? O que o senhor espera alcançar? Compartilhei discretamente sobre opressão espiritual e sensação de que algo grave se aproximava. Davi escutou com interesse genuíno, mas claramente cético. Antes de sair, comentou quase sem querer. Vou participar de retiro gospel durante o carnaval em fevereiro. A igreja está organizando. Senti desconforto forte no espírito ao ouvir aquilo, mas não disse nada ainda. Apenas acenei. Ele foi embora. Solange apareceu no fim da tarde com jarra de suco natural de laranja. Insistiu que eu precisava de nutrientes mesmo que não comesse sólidos. Aceitei agradecido. Bebi devagar. Ela revelou que tinha começado o jejum parcial também. Almoço e jantar apenas, sem café da manhã. Tô sentindo o peso espiritual crescer, seu Carlos. Quero estar em oração. Confirmou que os sonhos continuavam todas as noites. Quinta-feira, dia 23 de janeiro, 13º dia. Durante a manhã, tive visão de igreja com todas as portas abertas e cadeiras completamente vazias. O altar estava queimando com fogo azul esverdeado antinatural, mas as chamas não consumiam nada. Do lado de fora, uma figura masculina batia palmas ritmicamente e chamava pessoas da rua. Vem, vem, vem. A multidão se aproximava da igreja vazia, atraída pelo som das palmas. Durante a tarde, alvoroço na rua. Ouvi sirene de ambulância parando 3 casas abaixo, na casa de senhor Arnaldo. Vizinhos se aglomeraram. Saí com dificuldade até o portão, me segurando na cerca para não cair.
Os paramédicos entraram na casa e saíram meia hora depois com maca coberta. Arnaldo tinha morrido. Ataque cardíaco fulminante, sozinho em casa. A vizinha que descobriu contava chorando. Fui levar umas coisas que ele pediu e encontrei ele caído na sala, já frio, gelado. Ele tinha 76 anos, problemas cardíacos conhecidos, mas recusava tratamento por teimosia. A morte chocou a vizinhança. Arnaldo era figura constante, sempre na varanda, sempre comentando sobre tudo, sempre com opinião para dar. E de repente, silêncio. Voltei para casa profundamente abalado. Não interpretei como punição divina, mas como sinal urgente. O tempo é curto. Decisões espirituais têm consequências eternas. Chorei pela alma de Arnaldo que zombou até o fim. Chorei porque ele morreu sem ter tido chance de ouvir o alerta que eu ainda nem sabia como dar. Chorei porque o relógio estava correndo, e cada dia que passava me aproximava do momento em que teria que falar. E ainda não sabia se teria coragem. Sexta-feira, dia 24 de janeiro, 14º dia de jejum. O velório de Arnaldo aconteceu durante a tarde. Fui com o corpo fraquíssimo, mas sentia que devia. Poucos vizinhos estavam presentes. Arnaldo não tinha família próxima em Recife, apenas conhecidos distantes. Durante o velório, uma mulher desconhecida comentou olhando para o caixão: morreu sozinho, do jeito que viveu. As palavras ecoaram em mim o resto do dia. Sozinho do jeito que viveu. Seria esse meu fim também? Um velho isolado, falando sozinho sobre visões que ninguém acreditava. À noite, enquanto orava ajoelhado na sala, senti fisicamente alguém apertar meu ombro com força. Virei rapidamente. Ninguém. Mas quando olhei no espelho do banheiro minutos depois, vi marcas dos dedos temporariamente visíveis na pele, avermelhadas. 5 dedos. Uma mão. Fiquei abalado o resto da noite. Durante a madrugada de sexta para sábado, tive visão de desfile de carnaval que nunca terminava. Alas dançavam em círculos eternos, presas em loop infinito. Cada ala representava um pecado específico: orgulho, luxúria, ganância, ira, identificáveis por símbolos nas fantasias. Coroas douradas para os orgulhosos, máscaras sensuais para os luxuriosos, moedas penduradas para os gananciosos, tochas acesas para os irados. No final do desfile, a comissão de frente carregava coroa dourada grande. Quando olhei mais perto, vi serpentes entrelaçadas formando a coroa, mexendo as línguas, sibilando. E pela primeira vez, vi claramente a figura feminina que Solange tinha descrito. Mulher alta vestida completamente com fitas coloridas de carnaval. Amarelo, verde, vermelho, azul, roxo. As fitas se moviam sozinhas como tentáculos vivos. Rosto ora belo, ora distorcido, alternando rapidamente entre sedução e horror. Olhos completamente vazios, buracos negros sem fundo. Ela liderava o desfile eterno e sorria para mim. Sábado, dia 25 de janeiro, 15º dia. Passei a manhã tentando processar a visão. Tinha certeza absoluta agora. Havia entidade demoníaca específica, operando através do carnaval. Não era apenas festividade cultural. Havia poder espiritual real por trás. Davi apareceu novamente durante a tarde. Parecia agitado, desconfortável. Revelou que tinha tido sonho estranho na noite anterior. Confetes pegando fogo ao tocar o chão. Pessoas pisando nas chamas, mas não se queimando. Apenas dançando entre labaredas. Acordei inquieto, irmão Carlos. Não consigo parar de pensar nisso. Vi a oportunidade e falei com franqueza. Davi, você mencionou que vai para retiro gospel no carnaval. Sinto no meu espírito que não deve ir. Ele ficou defensivo imediatamente. Mas é retiro gospel, irmão Carlos. Vai ter louvor, pregação. É diferente de sair para a folia. Insisti gentilmente. Só estou te alertando. Ore sobre isso. Davi saiu incomodado, mas sem confronto direto. Vou pensar. Foi tudo o que disse. Durante a tarde, liguei para alguns irmãos da igreja perguntando sobre Dona Marinalva. Ninguém sabia ao certo. Uma irmã disse que a família dela veio buscar logo após a manifestação e a levou para casa de parente no interior para descansar. Outra disse que ela estava muito abalada e precisava de tempo. Irmã Zuleide, quando perguntei, foi curta e grossa. Ela está se recuperando do episódio emocional. É melhor darmos espaço. Tentei perguntar mais, mas ela desconversou.
Fiquei preocupado, mas entendi que não conseguiria mais informações. Orei por ela naquela noite, pedindo que Deus a protegesse e a fortalecesse. Solange veio no final da tarde. Estava visivelmente cansada. Olheiras profundas, mãos tremendo. Revelou que a família estava pressionando para que parasse de ficar perto de mim. Minha irmã ligou dizendo que o senhor é má influência, que está tendo surto mental, que eu sou convertida nova e estou sendo enganada. Ela chorou, mas decidiu continuar orando e jejuando. A família ameaçou cortar contato se ela não ouvisse. Eu sei o que sinto no meu espírito, seu Carlos. Isso é real. Orei com ela. Foi nosso primeiro momento de oração conjunta, em voz alta, unidos. Ambos sentimos presença forte durante a oração. Confirmação mútua. Não estávamos sozinhos. Deus estava vendo. Deus estava ouvindo. Domingo, dia 26 de janeiro, 16º dia. Durante a oração matinal, ouvi claramente em espírito. Não com ouvidos físicos, mas internamente, inconfundível. Fale. Mesmo que ninguém escute, fale. O comando foi cristalino. Não havia mais dúvida sobre o que eu deveria fazer. Precisaria alertar pessoas, mesmo sabendo que seria rejeitado. Passei o resto do dia em silêncio processando o peso dessa responsabilidade. Durante a tarde o telefone tocou. Quase não atendi. Não tinha recebido ligações havia dias. Era Rodrigo, meu filho. Primeira vez que falávamos em 8 anos. A voz dele era tensa, formal. Pai, eu soube que o senhor que está passando por umas coisas. Irmã Zuleide ligou para mim. Ela tinha meu número da época em que eu ainda frequentava a igreja, antes do nosso afastamento. Está preocupada com o senhor. Senti mistura de emoções. Alegria de ouvir a voz do filho. Raiva de Zuleide por interferir. Tristeza pelo tom distante. Estou bem, Rodrigo. O senhor está em jejum há mais de 2 semanas. Isso não é normal, pai. Estou preocupado. Não precisa se preocupar. Estou fazendo o que Deus mandou. Silêncio desconfortável do outro lado da linha. Pai, talvez o senhor devesse conversar com alguém. Um médico. Ou psicólogo. Sei que desde que mãe faleceu, o senhor ficou muito sozinho e... Interrompi. Não estou louco, Rodrigo. Sei que é isso que estão dizendo. Mas não estou. Outro silêncio. Tá bom, pai. Mas me liga se precisar de algo. Tá. A ligação terminou. Fiquei horas olhando para o telefone, coração partido. Meu filho achava que eu estava enlouquecendo. A igreja achava que eu estava em surto. Os vizinhos achavam que eu estava ridículo. Mas o comando tinha sido claro. Fale. Segunda-feira, dia 27 de janeiro, 17º dia de jejum. Estava no limite físico absoluto. Podia contar minhas próprias costelas, rosto esquelético, movimentos extremamente lentos. Mas naquela manhã tive a visão mais clara e esperançosa até então. Vi a cidade completamente mergulhada em escuridão, sem luz elétrica visível. Mas havia algumas poucas casas, talvez uma em cada 100, iluminadas com luz que não era elétrica. Era dourada, sobrenatural, vindo de dentro. Consegui ver através das paredes dessas casas. Pessoas ajoelhadas em oração, famílias reunidas orando, indivíduos em jejum. Presença invisível, mas perceptível os cercava. Proteção angelical. Entendi imediatamente. Eram os que permaneceriam em casa durante o carnaval. Os que obedeceriam ao alerta. Chorei de esperança pela primeira vez em dias. Não seriam todos perdidos. Haveria remanescente protegido. Durante a tarde, toque de campainha. Demorei para chegar à porta. O corpo não respondia rapidamente. Abri e vi mulher que não via há 8 anos. Patrícia, minha ex-nora, mãe da Débora. Ela estava visivelmente nervosa. Seu Carlos, posso entrar? Convidei com surpresa. Nos sentamos na sala. Silêncio desconfortável inicial. Patrícia finalmente falou. Vim porque não sei explicar direito, mas nos últimos dias eu tenho acordado com uma angústia horrível, pensando no Senhor. E hoje de manhã eu simplesmente senti que tinha que vir. Percebi que era movimentação espiritual. Deus trazendo ela. Patrícia notou minha aparência. O senhor está doente? Estou em jejum. Há quanto tempo? 17 dias. Ela ficou chocada. Conversamos por mais de 1 hora. Compartilhei sobre a opressão que senti, sobre as visões, sobre o comando para alertar. Patrícia ouvia com atenção crescente.
Quando mencionei a visão do mapa do Brasil coberto de fumaça negra com poucos pontos de luz, ela ficou pálida. Eu vi isso. Como assim? Eu sonhei com isso há 3 noites. Um mapa escuro, quase todo preto, mas com alguns pontinhos brilhando. Acordei suada, com o coração disparado. Confirmação externa novamente. Conversamos sobre o passado, sobre o divórcio dela e do Rodrigo, sobre o julgamento que fiz na época, sobre o afastamento. Patrícia pediu perdão por mágoas guardadas. Pedi perdão por ter sido duro e injusto. Choro genuíno e abraço de reconciliação. 8 anos de distância sendo curados em minutos. Ela revelou que tinha planejado viajar com Débora para a praia durante o carnaval, dias 16, 17 e 18 de fevereiro. Senti urgência forte. Não vá. Por favor, não saia de casa nesses dias. Patrícia, ainda processando tudo, prometeu considerar. Terça-feira, dia 28 de janeiro, 18º dia. Durante a madrugada, a visão do mapa retornou com mais detalhes. Vi o Brasil inteiro coberto por fumaça preta densa, tóxica. Poucos pontos de luz dourada brilhavam espalhados. Recife tinha 3 ou 4 pontos pequenos. Rio, São Paulo, outras cidades também tinham alguns. Mas a proporção era assustadora. Talvez um ponto de luz para cada 1000 quilômetros quadrados de escuridão. Uma voz firme que não tinha timbre masculino nem feminino disse: "Eles não verão, mas saberão." Acordei com a frase ecoando. Não verão, mas saberão. Aqueles que fossem pegos não veriam porque aconteceu, mas saberiam no espírito que algo os tomou. Durante a manhã, Davi apareceu novamente. Estava claramente conflitado. Revelou que desde a conversa sobre o retiro não conseguia ter paz. Os amigos da banda estavam animados, ônibus já fretado, programação pronta. Mas o pressentimento ruim crescia a cada dia. "Irmão Carlos, o senhor realmente acha que não devo ir?" Respondi com firmeza gentil. "Não é o que eu acho, Davi. É o que sinto no Espírito de Deus. Mas a decisão é sua." Davi ficou mais alguns minutos em silêncio. Depois disse: "Vou cancelar. Não sei explicar, mas vou cancelar." Senti alívio profundo. Davi saiu ainda apreensivo sobre a reação dos amigos, mas decidido. Solange apareceu à tarde. Revelou que a irmã tinha cortado contato completamente. Bloqueou o telefone. Disse que Solange estava sendo enganada por velho louco. Solange chorou, mas estava firme. "Vou obedecer a Deus, não, à família." Orei com ela novamente. Aquela mulher convertida há poucos meses tinha mais coragem que muitos que estavam na igreja há décadas. Quarta-feira, dia 29 de janeiro, 19º e último dia de jejum. A madrugada trouxe a visão mais terrível de todas. Vi pessoas dançando nas ruas com sorrisos que pareciam colados nos rostos, artificiais, forçados. Ao dançar, começavam a cair em buracos invisíveis que se abriam sob os pés. Caíam gritando, mas os gritos saíam como música de carnaval distorcida. Cada sorriso virava grito no ar. Mais e mais pessoas caíam enquanto outras continuavam dançando sobre os mesmos lugares onde amigos desapareceram. No meio da multidão, a mulher do vestido de fitas apareceu mais nítida que nunca. Andava entre pessoas que caíam. Olhou diretamente para mim com olhos vazios, sorriu e disse com voz que ressoava em múltiplos tons: "Esse ano, nós colhemos. Mas só os que estiverem na rua." Ela apontou o dedo longo com unha negra diretamente para mim e repetiu: "Fale. Eles não vão ouvir, mas você deve falar." Acordei gritando, corpo convulsionando, coberto de suor frio. Eram 6 da manhã. Pela primeira vez em 19 dias, senti que o jejum devia terminar. Não por desistência, mas porque foi completado. Recebi tudo o que devia receber. Levantei com extrema dificuldade e preparei caldo leve. Comi devagar, o corpo rejeitando o alimento inicialmente. Passei o dia inteiro em estado de choque processando a última visão. Solange e Patrícia apareceram juntas no fim da tarde preocupadas. Ficaram comigo até a madrugada orando. Sentimos peso espiritual esmagador na sala, mas também paz em meio ao peso. Como se estivéssemos no olho do furacão, protegidos enquanto a tempestade girava ao redor. Os últimos dias de janeiro, 30 e 31, passei extremamente debilitado fisicamente após 19 dias de jejum. Comia pequenas porções de caldo, frutas amassadas, recuperação lenta. O corpo pedia descanso, mas a mente estava acelerada processando as visões. Passei dias em silêncio quase total, relendo anotações que fiz durante o jejum.
Ainda não sabia como ou quando daria o alerta. O medo de ser ridicularizado paralisava. A memória do tio Sebastião internado em hospício me assombrava. E se eu realmente estiver louco? Nos primeiros dias de fevereiro, dias 1, 2 e 3, os sinais espirituais continuaram mesmo sem jejum ativo. Não eram visões dramáticas, mas presença opressiva constante na casa. Ar pesado, frio inexplicável durante as madrugadas. Sensação de ser observado. Solange confirmou que também continuava sentindo. Ela tinha passado a jejuar parcialmente e relatava a mesma opressão crescente na casa dela. Dia 4 de fevereiro, quarta-feira, fui ao culto noturno na igreja com extrema dificuldade. Ainda estava muito fraco. Durante os anúncios finais, irmã Zuleide subiu ao púlpito com sorriso largo e anunciou com orgulho: Irmãos, tenho uma novidade maravilhosa. Nossa igreja organizou um retiro gospel de carnaval para os dias 16, 17 e 18 de fevereiro. Vamos ter 3 dias de louvor, pregação e comunhão em um sítio lindo no interior. Cristão não tem medo de carnaval. Cristão tem alegria. A congregação aplaudiu animada. Senti como se tivesse levado soco no estômago. Vi claramente que era erro. Tentei me levantar para falar, mas o corpo não respondeu. A fraqueza extrema me manteve sentado. Zuleide continuou. Já temos 40 inscritos. Quem mais quer ir? Vi Túlio, o jovem que comentou sobre a manifestação de Marinalva, levantando a mão animado e conversando empolgado com amigos sobre o retiro. Saí do culto devastado, suando frio. Sabia que precisava alertar, mas não sabia como. Meu corpo ainda estava extremamente debilitado. Mal conseguia caminhar da sala até o quarto sem precisar sentar para descansar. Como eu iria à igreja, ficar em pé, enfrentar Zuleide e falar para uma congregação inteira naquele estado? Tentaria e desmaiaria no meio. Precisava de mais alguns dias para recuperar forças minimamente. Dias 5, 6 e 7 de fevereiro, lutei em 2 frontes. O físico, forçando o corpo a comer um pouco mais, a se recuperar, a ganhar força para ficar em pé pelo menos 15 minutos seguidos. E o espiritual. Lutei internamente com o medo paralisante. Passei noites sem dormir, ajoelhado, orando, pedindo coragem. Li repetidamente Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Se o atalaia vir a espada e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, o seu sangue demandarei da mão do atalaia. O peso da responsabilidade era esmagador. Comia pouco. A recuperação física estagnada por estresse emocional. Os vizinhos começaram a me evitar completamente na rua. Minha aparência esquelética e olhar distante assustavam. Dia 8 de fevereiro, domingo, Rodrigo ligou novamente. A voz ainda tensa, mas com preocupação genuína. Pai, já terminou o jejum? Sim, há 9 dias. E como está se sentindo? Fisicamente fraco, espiritualmente alerta. Pausa desconfortável. Pai, eu sei que a gente não se fala há anos, mas eu estou genuinamente preocupado. Zuleide ligou de novo dizendo que o senhor ficou ainda mais estranho. Senti raiva de Zuleide, mas controlei. Rodrigo, vou te falar uma coisa. Não sei se vai acreditar, mas preciso dizer. Algo muito ruim vai acontecer no carnaval esse ano. Não sei exatamente o que, mas vi coisas que me mostraram que não é seguro estar nas ruas. Silêncio longo. Pai, o senhor está ouvindo o que está dizendo? Estou. E sei que parece loucura, mas estou falando porque te amo e porque sou seu pai. Rodrigo suspirou pesadamente. Vou pensar no que o senhor disse, mas acho que devia procurar ajuda profissional. A ligação terminou. Chorei. Meu filho não acreditava. Dia 9 de fevereiro senti a urgência crescer como fogo no peito. Não podia mais adiar. No dia seguinte começaria a falar. Dia 10 de fevereiro, terça-feira, tarde. Toque de campainha. Abri e vi Dona Marinalva pela primeira vez desde a manifestação de 18 de janeiro. Ela estava visivelmente transformada. Emagreceu muito, olhos fundos, mas brilhantes, presença serena, mas poderosa. Irmão Carlos, posso entrar? Nos sentamos na sala. Marinalva contou que após a manifestação no culto, foi para a casa de parente no interior. Passou 3 semanas em jejum total e oração. Teve visões semelhantes às minhas. Sangue nas ruas, olhos observando, colheita dos que saem. Voltei hoje porque senti que Deus mandou. E senti que devia vir aqui. Compartilhamos experiências. Confirmação mútua profunda. Marinalva disse com autoridade que não tinha antes.
Precisamos alertar. Juntos, mesmo que nos chamem de loucos. Oramos juntos com intensidade. Solange chegou e se juntou. 3 intercessores unidos agora. No fim do dia 10, Patrícia apareceu. Tomou decisão. Cancelou completamente a viagem para a praia. Vai ficar em casa com Débora durante o carnaval. Não sei explicar direito, mas não posso ignorar o que sinto. E o senhor é muita coisa, seu Carlos. Mas louco não é. Abraço emocionado. Na noite de 10 para 11 de fevereiro, tive certeza absoluta. No dia seguinte, quarta-feira, dia 11, iria até a igreja durante o culto e daria o alerta publicamente. Custaria minha reputação, minha posição na igreja, talvez minha relação com o filho. Mas o comando foi claro. Fale. Quarta-feira, 11 de fevereiro. Acordei com determinação inabalável. Vesti a melhor roupa que tinha. Penteei o cabelo com cuidado. Tentei parecer o mais são possível, apesar da magreza extrema. Durante a manhã, orei com Solange e Marinalva em minha casa. As 3 concordamos. Carlos falaria no culto da noite. Às 7 da noite, chegamos juntos à igreja da Rua 7. O culto já tinha começado. Louvor animado acontecendo. Nos sentamos no meio da congregação e pedi a Deus que me desse forças para ficar em pé o tempo necessário. Ainda estava visivelmente magro e fraco, mas nos últimos 3 dias tinha conseguido comer um pouco melhor e sentir as pernas mais firmes. Não estava bem, mas estava suficiente para cumprir o que precisava. Esperei o término do louvor. Quando o pastor Estevão subiu para pregar, me levantei com cuidado, segurando no banco da frente para me equilibrar, e caminhei devagar até a frente. A congregação murmurou surpresa. Estevão parou, confuso. Irmão Carlos, pastor, preciso falar com a igreja. É urgente. Zuleide, sentada na primeira fila, se levantou imediatamente. Irmão Carlos, essa não é a hora apropriada. Se quiser marcar reunião com a liderança, não é reunião que preciso. É alerta. Para todos. Tensão imediata no ambiente. Estevão olhou para Zuleide sem saber o que fazer. Zuleide caminhou até a frente, voz firme. Irmão, o senhor está causando tumulto. Por favor, sente-se. Ignorei. Voltei para a congregação. Irmãos, sei que muitos acham que estou louco. Sei que falam pelas costas. Mas preciso dizer, recebi aviso de Deus durante jejum de 19 dias. Algo terrível vai acontecer nesse carnaval. Dia 16, 17, 18 de fevereiro. Não saiam de casa. Por favor. Quem sair estará em perigo espiritual grave. Explosão de murmurinhos. Alguns riram nervosos. Outros olharam assustados. Zuleide levantou a voz. Chega! O senhor está delirando! Seguranças acompanhem o irmão Carlos para fora. 2 homens se levantaram hesitantes. Marinalva se levantou de onde estava. Ele está falando a verdade. Eu também vi. Tive visões iguais. Zuleide virou para ela furiosa. A senhora também? Vocês 2 estão em surto coletivo. Continuei, voz tremendo, mas firme. O retiro que a liderança organizou para o carnaval é erro. Quem for estará vulnerável. Por favor, não vão. Zuleide explodiu. Mentira. Falso profeta. Esse homem está blasfemando contra a obra de Deus. Tirem ele daqui agora. Os homens me agarraram pelos braços. Não resisti. Ao ser levado para fora, gritei. Não saiam de casa. 16, 17, 18 de fevereiro. Não saiam. A porta se fechou atrás de mim. Solange e Marinalva saíram voluntariamente comigo. Do lado de fora, colapsou emocionalmente. Chorei convulsivamente nos braços de Solange. Marinalva orou em línguas em voz alta. Alguns membros saíram da igreja olhando com pena. Um jovem, Túlio, de 19 anos, zombou ao passar. Vai pro hospício, velho doido. Vou pro carnaval, sim. Tentei falar com ele, mas Túlio riu e foi embora. Quinta-feira, 12 de fevereiro. Pela manhã, irmã Creuza, de 68 anos, membro antiga, apareceu chorando. Irmão Carlos, peço perdão. Ontem fiquei calada quando deveria ter te defendido. Fui covarde. Mas eu acredito no Senhor. Não vou no retiro. Abracei agradecido. Durante a tarde o telefone tocou insistentemente. Zuleide estava ligando para diversos membros, desencorajando qualquer contato comigo. Uma dessas pessoas ligou para me avisar. Ela está dizendo que você precisa de internação psiquiátrica. Ligou até para seu filho. Na noite de 12 para 13, Rodrigo teve o sonho.
Viu o pai ajoelhado chorando, implorando: "Não saia, filho. Pelo amor de Deus, não saia de casa." Acordou em pânico, suor frio, coração disparado. Tentou dormir novamente, mas não conseguiu. A imagem do pai chorando não saía da cabeça. Sexta-feira, 13 de fevereiro. Pela manhã, Davi apareceu visivelmente aliviado. "Irmão Carlos, cancelei o retiro. Os amigos estão bravos comigo. Me chamaram de fraco, mas não posso ir. Não consigo ter paz com isso." Orei com ele agradecendo a proteção divina. Durante a tarde, Zuleide passou de carro em frente à minha casa, diminuiu a velocidade, olhou para mim com desprezo visível. Acelerou. Solange relatou que Zuleide também ligou para a família dela dizendo que eu era líder de seita perigosa. No fim da tarde de sexta, Rodrigo apareceu sem avisar. Primeira vez que nos víamos pessoalmente em 8 anos. Silêncio constrangedor inicial. Rodrigo estava visivelmente abalado. "Pai, eu tive um sonho. Com o Senhor. Chorando, me pedindo para não sair de casa. Senti lágrimas imediatas. Filho, não sei o que significa. Quando o Senhor me contou pelo telefone sobre o carnaval, eu achei que estava exagerando. Confesso que nem levei muito a sério. Mas esse sonho foi tão real, tão intenso, que eu precisava vir aqui. Precisava olhar nos olhos do Senhor e ouvir tudo de novo. Com atenção dessa vez. Conversamos por mais de 2 horas. Desta vez presencialmente, olho no olho, pai e filho. Compartilhei cada detalhe das 19 visões, cada sinal que recebi, cada confirmação que tive através de outras pessoas. Rodrigo ouviu com atenção genuína que nunca tinha demonstrado antes. Fiz questão de contar tudo sem pressa porque sentia que ele finalmente estava pronto para ouvir de verdade. Ao final ele ficou em silêncio por longos minutos processando. Então disse com voz embargada: "Vou ficar em casa no carnaval. Não é só por precaução, pai. É porque eu acredito no Senhor." Sábado, 14 de fevereiro. Eu, Solange e Marinalva visitamos pessoalmente alguns membros da igreja que conhecíamos bem, dando aviso individual. A maioria fechou a porta na cara. Alguns ouviram educadamente, mas visivelmente descrentes. Poucos, muito poucos, levaram a sério. Durante a tarde, confronto final. Fui até a porta da igreja onde estava havendo reunião preparatória para o retiro. Zuleide saiu ao me ver. "O senhor não é mais bem-vindo aqui. Foi expulso formalmente da membresia ontem. Decisão unânime da liderança. Só vim avisar mais uma vez. Pelo amor de Deus, não levem essas pessoas para o retiro. Saia daqui antes que eu chame a polícia. O sangue deles não estará nas minhas mãos, Zuleide", eu avisei. "Falso profeta, saia." Ela entrou e bateu a porta. Permaneci ali, na calçada, olhando para a igreja que frequentei por décadas. Senti dor profunda, mas também paz. Cumpri o que devia. Domingo, 15 de fevereiro. Último dia antes do carnaval. Passei o dia dando avisos finais pessoalmente. Visitei a casa de Patrícia. Ela confirmou que ficaria com Débora em casa. Visitei Davi, confirmado que ficaria com a família. Visitei a casa da família Almeida, 2 casas acima da minha. A senhora Almeida atendeu animada, com malas já prontas, visíveis na sala. Tentei alertar sobre os riscos espirituais de viajar no carnaval. Ela ouviu educadamente, mas com sorriso condescendente. "Seu Carlos, o senhor é muito bondoso em se preocupar, mas a gente já tem tudo reservado em Salvador. Os meninos estão tão animados. Vai ser só uns dias de descanso em família." Insisti mais uma vez. "Por favor, reconsiderem. Sinto muito forte que não devem viajar nesses 3 dias." Ela agradeceu, mas estava claro que não me levava a sério. Saí de lá com o coração pesado. Visitei alguns vizinhos. A maioria fechou a porta. À tarde, reunião final na minha casa. Eu, Solange, Marinalva, Patrícia, Davi. Oramos juntos por horas. O clima espiritual na sala era de batalha iminente. Sentimos peso esmagador, mas também proteção. Por volta das 8 da noite, vimos o ônibus da igreja passando. Zuleide e 40 pessoas indo para o retiro. Chorei ao ver. Na noite de 15, sozinho finalmente, escrevi em papel: 16, 17, 18 de fevereiro de 2026. Se você está lendo isso e ainda não aconteceu, não saia de casa. Se já aconteceu, perdoe-me por não ter conseguido avisar melhor. Colei o papel na porta de casa virado para fora. O carnaval começaria amanhã. Domingo, dia 16 de fevereiro. Primeiro dia de carnaval.
Acordei às 6 da manhã. A cidade ainda estava silenciosa, mas eu podia sentir a expectativa no ar. Passei a manhã em oração intensa, ajoelhado no centro da sala. Não comi, não liguei a televisão, não saí de casa. Tranquei todas as portas e janelas. Por volta das 10 da manhã, ouvi os primeiros sons. Música distante, buzinas, gritos de alegria, blocos de rua começando. O som foi crescendo progressivamente durante o dia. Meio-dia, o barulho era ensurdecedor mesmo com as janelas fechadas. Músicas sobrepostas vindo de várias direções, fogos explodindo, multidões gritando. Permaneci em oração. Não sentia medo físico, mas a opressão espiritual era esmagadora. O ar dentro da casa parecia denso, difícil de respirar. Sentia literalmente peso sobre os ombros. Durante a tarde, Solange ligou. Irmão Carlos, estou em casa, todas as portas trancadas. O clima aqui está horrível. Sinto como se houvesse uma batalha acontecendo invisível. Eu também. Continue orando. Não saia por nada. Marinalva ligou. Estava em jejum total, orando sem parar. Patrícia mandou mensagem. Ela e Débora estavam em casa, assustadas com o barulho, mas firmes. Davi ligou. Família toda orando junta. Rodrigo não ligou. À tarde fui até a janela da sala, abri a cortina levemente e espiei. A rua estava cheia de gente fantasiada passando. Música alta, bebidas, alegria aparente. Tudo parecia normal. Por segundos a dúvida tomou conta. E se eu estava errado? E se foi tudo alucinação? Mas então, olhando mais atentamente, vi olhares vazios em alguns rostos. Sorrisos que não chegavam aos olhos. Movimentos mecânicos de alguns. E senti no espírito. Algo estava errado, invisível aos olhos naturais, mas real no reino espiritual. Na noite do dia 16, não dormi. Permaneci sentado na sala escura, ouvindo a cidade em festa lá fora. A música não parava nem depois da meia-noite. Som de vidro quebrando. Gritos. Impossível dizer se de alegria ou desespero. Por volta das 3 da madrugada, ouvi sirene de ambulância passando. Depois outra. E outra. Segunda-feira, 17 de fevereiro, segundo dia. O amanhecer me encontrou exausto, mas ainda acordado. O carnaval continuava mais intenso. Por volta das 10 da manhã, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Voz feminina desesperada. Jovem. Alô? É o Carlos? O senhor conhece o Davi? Conheço. Quem é? Sou prima dele. Ele me deu seu número. Eu tô no bloco aqui no centro e tô me sentindo muito mal. Muito estranha. Tô com medo. Não sei explicar. Saia daí agora. Vá pra casa. Mas, agora. Saia do meio da multidão, pegue um táxi, vá pra casa e não saia mais. A ligação caiu. Fiquei ali segurando o telefone, orando para que ela tivesse me ouvido e obedecido. Não tinha como saber naquele momento. Durante a tarde do dia 17, Solange ligou chorando. Irmão Carlos, tô vendo coisas. Luz dourada preenchendo a casa. E sinto uma presença, como se alguém estivesse aqui protegendo. Tô com medo, mas é medo bom. É proteção angelical, Solange. Deus está honrando sua obediência. Patrícia mandou mensagem. Débora acabou de me dizer que sente que tem anjos na porta de casa. Eu não contei nada para ela sobre as visões do Senhor. Só disse que era importante ficarmos em casa orando. Como ela saberia sobre anjos se não falei nada? Ela não sabe nada do que o Senhor viu. Como ela saberia? Chorei lendo a mensagem. Na noite do dia 17, por volta das 8, a notícia chegou via mensagem de irmã Creuza. Irmão Carlos, aconteceu algo no retiro. Não sei detalhes ainda, mas ouvi que a irmã Zuleide teve um surto. A ambulância levou ela. Senti mistura de tristeza profunda e confirmação terrível. Orei por ela chorando. Não senti vitória. Senti luto. Terça-feira, 18 de fevereiro, terceiro e último dia. A cidade estava em caos audível mesmo de dentro de casa. Ouvi brigas na rua, gritos de raiva, sirenes constantes. Tentei ligar para Rodrigo várias vezes durante o dia. Não atendia. O desespero tomou conta. Por volta das 3 da tarde, Rodrigo finalmente retornou a ligação. Pai, desculpa não ter atendido. Estávamos orando. Eu, Patrícia e Débora. Juntos. Quase desmaiei de alívio. Graças a Deus, filho. Pai, eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas dentro de casa tem uma paz que eu nunca senti.
E Débora continua dizendo que vê luzes na porta. Pai, o senhor estava certo. Chorei silenciosamente. Te amo, filho. Também te amo, pai. Primeira vez que dizíamos isso em 8 anos. Durante a tarde, mais notícias chegaram fragmentadas via mensagens. Túlio, o jovem que zombou, teve surto psicótico em bloco de rua, tentou se jogar de um viaduto, foi contido e internado. A família Almeida que viajou para Salvador. O filho Gabriel, de 16 anos, morreu afogado em circunstâncias estranhas na madrugada do dia 17. Testemunhas diziam que ele entrou no mar sozinho, de madrugada, como se estivesse em transe. Mais detalhes sobre o retiro. Zuleide teve colapso mental severo durante culto carnavalesco com samba gospel. Gritou que eles estão aqui dentro, entrou em surto violento, precisou ser sedada, internada em clínica psiquiátrica. Continuava em estado grave. Recebi cada notícia como golpe no estômago. Chorei por cada vida destruída. Não havia alegria de eu avisei. Só dor profunda. Na noite do dia 18, último momento do carnaval, por volta das 11 da noite, estava ajoelhado no centro da sala, completamente exausto. Sentia a batalha espiritual ao redor da casa. Presença opressiva tentando entrar, mas sendo bloqueada. Orei com intensidade até meia-noite. Quando o relógio marcou meia-noite e o dia 19 começou, quarta de cinzas, senti mudança imediata no ar. O peso levantou. A opressão recuou. A batalha terminou. Colapsou no chão e dormi ali mesmo, pela primeira vez em 3 dias. Quarta-feira, 19 de fevereiro, quarta de cinzas. Acordei no chão da sala por volta das 8 da manhã. O corpo dolorido, mas o espírito estranhamente leve. A primeira coisa que fiz foi abrir janelas e portas. Ar fresco entrou. A cidade estava irreconhecível. Ruas sujas, lixo por todo lado. Silêncio pesado depois de 3 dias de barulho incessante. Parecia ressaca coletiva, não apenas física, mas espiritual. Caminhei até o portão e vi vizinhos saindo de casas com expressões cansadas, vazias. Alguns tinham olhares perturbados, como se tivessem visto coisas que não conseguiam processar. Durante a manhã, confirmações de tragédias começaram a chegar mais detalhadas. Soube através de vizinhos que Gabriel Almeida, o filho da família de 2 casas acima, tinha morrido afogado em Salvador durante o carnaval. As circunstâncias eram estranhas, misteriosas. A família voltou de luto. Vi a mãe do menino chegando de táxi, vestida de preto, rosto destruído. O coração se partiu. Notícia sobre Túlio. Continuava internado. Quadro psiquiátrico grave. Não reconhecia a família. Repetia frases desconexas sobre olhos observando. Situação de Zuleide. Internada em clínica psiquiátrica particular. Diagnóstico preliminar de surto psicótico agudo, catatonia intermitente. Dos 40 que foram ao retiro, pelo menos 15 voltaram com relatos de experiências perturbadoras. Pesadelos coletivos, sensação de opressão, alguns com manifestações físicas inexplicáveis. Por volta das 10 da manhã, toque de campainha. Abri e encontrei Rodrigo, Patrícia e Débora juntos. Primeira vez que via minha neta pessoalmente desde que ela tinha 7 anos. Agora estava com 15, jovem bonita, tímida. O abraço entre mim e Rodrigo foi longo, lacrimoso, silencioso. 8 anos de separação sendo curados em segundos. Patrícia chorou também. Entraram, nos sentamos na sala. Débora olhou para mim com curiosidade e respeito. Vovô, durante o carnaval eu vi coisas. Luzes na porta. E senti que tinha alguém protegendo a gente. Mãe disse que o senhor tinha avisado. Segurei a mão da neta, lágrimas escorrendo. Deus protegeu vocês, minha filha. Porque obedeceram. Passamos horas conversando, reconectando, chorando, rindo. Família sendo restaurada sobre fundamento de obediência e fé. Durante a tarde, Davi apareceu com a família inteira. Pais e irmã mais nova. Todos me agradeceram efusivamente. O pai de Davi, o diácono que sempre foi submisso a Zuleide, pediu perdão. Eu deveria ter te defendido quando ela te expulsou. Fui covarde. Perdoa. Abracei. Já está perdoado. Davi revelou que a prima que ligou desesperada do bloco saiu imediatamente após conversar comigo. Ela ligou para ele logo depois, ainda no táxi voltando para casa, chorando e dizendo que tinha sentido algo horrível naquele bloco, como se estivesse sendo observada por algo maligno.
Passou o resto do carnaval trancada em casa, orando. No dia seguinte ao carnaval, ela ligou para mim agradecendo. Estava bem. Foi salva pelo aviso de última hora. Solange apareceu no fim da tarde. Estava radiante apesar do cansaço. Contou a experiência completa dos 3 dias. A luz dourada que viu. A presença angelical que sentiu. A paz sobrenatural que experimentou mesmo com batalha espiritual, visível acontecendo ao redor. Irmão Carlos, eu me converti faz só 6 meses. 6 meses. Eu mal sei orar direito ainda, mal conheço a Bíblia. Mas nesses 3 dias, Deus se revelou para mim de forma tão real, tão tangível, que agora eu entendo o que é fé de verdade. Não é conhecimento, é experiência. Aqueles 3 dias mudaram minha fé para sempre. Eu era bebê espiritual, e Deus me tratou como filha amada. Isso me quebrantou completamente. Revelou também que a família que a havia rejeitado ligou pela manhã pedindo para conversar. Estavam curiosos sobre o que ela sabia que eles não sabiam. Dona Marinalva chegou no início da noite. Passou 3 dias em jejum total e oração ininterrupta. Teve visões durante o carnaval confirmando tudo que eu vi. Viu espiritualmente a colheita acontecendo. Entidades demoníacas realmente colhendo almas nas ruas. Pessoas sendo marcadas espiritualmente sem perceberem. Mas também viu exércitos angelicais ao redor das casas dos que obedeceram. Foi guerra, irmão Carlos. Guerra invisível. E houve baixas dos 2 lados. Ela disse com autoridade nova que a batalha não acabou. O carnaval deste ano foi apenas início de ofensiva maior que vem sobre o país nos próximos anos. Quinta-feira, 20 de fevereiro. Irmã Creuza apareceu com um pequeno grupo de membros da igreja que acreditaram no alerta. Talvez 8 pessoas ao todo. Vieram pedir perdão por terem ficado em silêncio quando fui expulso. Queriam formar novo grupo de oração. Pastor Estevão não estava entre eles. Afundou em depressão após tragédia do retiro. Sentia-se responsável por ter permitido tudo. O grupo orou junto na minha sala por mais de 2 horas. Clima de arrependimento, restauração, renovação. No final da tarde daquele mesmo dia, ouvi uma batida tímida na porta. Quando abri, encontrei Pastor Estevão. Ele estava visivelmente abatido, olheiras profundas, ombros curvados como se carregasse peso invisível. Seu Carlos, posso entrar? A voz saiu quase num sussurro. Convidei para entrar. Nos sentamos na sala em silêncio por alguns minutos. Ele olhava para as próprias mãos, incapaz de erguer os olhos. Finalmente falou, voz quebrada. Eu sabia. No fundo, eu sabia que o senhor estava certo. Quando a irmã Marinalva caiu no culto gritando aquelas coisas, eu senti no espírito que era real. Mas fiquei com medo de contrariar a irmã Zuleide. Fiquei com medo de perder minha posição. E por causa da minha covardia, 40 pessoas foram para aquele retiro. E agora, ele começou a chorar. Choro de homem quebrantado, de líder que falhou em proteger suas ovelhas. Eu deveria ter te defendido, irmão Carlos. Deveria ter dado voz ao alerta. Mas escolhi o silêncio. E agora carrego o peso dessas vidas destruídas. Coloquei a mão no ombro dele. Pastor, o peso não é só seu. Zuleide tinha muito mais autoridade que o senhor e escolheu rejeitar. Mas sei que a dor é real. E sei que Deus pode usar até nossa falha para nos transformar. Oramos juntos. Foi oração longa, dolorosa, de um homem se reconciliando com Deus e consigo mesmo. Quando terminou, Estevão levantou o rosto, ainda marcado por lágrimas, mas com algo diferente nos olhos. Uma determinação que não vi antes. Não sei se continuo pastor, irmão Carlos. Não sei se mereço. Mas sei que nunca mais vou escolher o silêncio quando Deus falar. Nunca mais. Ele saiu dali ainda carregando dor, mas carregando também esperança. A jornada dele seria longa, mas Deus é fiel. E homens quebrantados são os que Deus mais usa. Durante a tarde, caminhei pela vizinhança. Vi consequências visíveis. A casa da família Almeida estava de portas fechadas, cortinas puxadas, silêncio de luto. Algumas casas tinham pessoas na varanda com olhares distantes, perturbados, claramente traumatizadas por algo que viveram, mas não entendiam. Alguns vizinhos que me evitavam durante o jejum agora me olhavam diferente, com respeito, medo ou curiosidade. Não me gabei. Apenas cumprimentei educadamente e passei. Sexta-feira, 21 de fevereiro. Passei o dia organizando pensamentos, processando tudo.
Escrevi em caderno tudo o que aconteceu do início ao fim. Do dia 11 de janeiro, quando senti a primeira opressão até agora. Sentia que precisava documentar para não esquecer. Mas também não sabia se alguém, além dos que viveram, acreditaria. À tarde de sexta, reunião final na minha casa com todos os principais envolvidos. Rodrigo, Patrícia, Débora, Solange, Marinalva, Davi, irmã Creuza. Formamos círculo na sala. Liderei oração de agradecimento. Por proteção, por obediência honrada, por família restaurada, por fé fortalecida. Mas também oração de lamento. Por vidas perdidas, por almas colhidas, por avisos ignorados. Choro coletivo. Depois, momento de silêncio profundo onde todos processamos a magnitude do que vivemos. Ao final, Débora perguntou: "Vovô, vai acontecer de novo?" Respondi com honestidade: "Não sei, minha filha. Só sei que Deus nos mostrou algo esse ano para nos preparar. E agora sabemos que o mundo espiritual é real, a batalha é real, e obediência importa." Rodrigo acrescentou: "E que família importa? E que eu desperdicei 8 anos longe do meu pai por orgulho." Abraçou-me novamente. O grupo se despediu com paz, cansaço bom, gratidão profunda. Fiquei sozinho finalmente. Sentei na poltrona, olhei ao redor da sala simples e senti que cumpri o que devia. Foi quando notei. O relógio de parede, o velho relógio de pêndulo que pertenceu a meus pais, estava funcionando novamente. Os ponteiros se moviam, marcando a hora certa. Não sei quando voltou a funcionar. Não troquei as pilhas. Não mexi nele. Ele tinha parado exatamente no dia 11 de janeiro, às 14h17, quando tudo começou. E agora, com tudo terminado, voltou a andar. Olhei para aquele relógio e entendi o símbolo. O tempo tinha parado quando Deus me chamou para aquela missão. E agora que ela estava cumprida, o tempo voltava a correr. Minha vida podia seguir. Chorei olhando para aquele relógio velho, sentindo a presença do meu pai e da minha mãe de alguma forma ali, como se eles também estivessem vendo tudo o que aconteceu. Não salvei todos. Não convenci multidões. Mas os que Deus colocou em meu caminho e escolheram ouvir foram protegidos. E isso era suficiente. Estou sentado na mesma sala onde tudo começou, mais de um mês atrás. É final de fevereiro de 2026. O carnaval já passou. As tragédias foram confirmadas. Os sobreviventes estão processando. E eu finalmente estou pronto para contar a história completa, não apenas para quem viveu isso comigo, mas para quem quer que ouça meu testemunho. Vou recapitular brevemente o essencial. A opressão que senti em 11 de janeiro. A decisão de jejuar sem saber quanto tempo duraria. 19 dias de visões progressivamente intensas. O comando claro para alertar. A rejeição que sofri. Os poucos que obedeceram. As tragédias que aconteceram exatamente como foi mostrado. Mas não conto isso como triunfo pessoal. Conto como lamento. Porque vi coisas que ninguém deveria ter visto. Porque carrego o peso de saber que alguns poderiam ter sido salvos, se tivessem ouvido. Falo especificamente sobre os que não sobreviveram espiritualmente ou fisicamente. Túlio continua internado, a mente destruída. Gabriel Almeida, apenas 16 anos, morto em circunstâncias que a família nunca entenderá completamente. Irmã Zuleide, mulher que liderou igreja por décadas, agora em catatonia psiquiátrica. Não por punição divina direta, mas por rejeitar voz profética e arrastar outros ao erro. Dezenas de outros que foram ao retiro ou às ruas e voltaram marcados, mudados, perturbados de formas que a medicina não consegue explicar. Mas também falo dos que obedeceram e foram protegidos. Rodrigo, que teve um sonho e decidiu ouvir o pai que não via há 8 anos, agora reconciliado. Patrícia, que sentiu angústia inexplicável e procurou o sogro que a havia magoado, salvando a filha ao obedecer. Débora, que viu anjos protegendo a porta sem entender a teologia por trás, aprendendo desde jovem que o mundo espiritual é real. Davi, que cancelou o retiro por pressentimento e foi poupado de tragédia. Solange, convertida há apenas 6 meses, que mal sabia orar, mas experimentou presença divina tão intensa durante 3 dias que a fé dela foi estabelecida para sempre. Marinalva, que teve manifestação considerada emocionalismo, mas era aviso genuíno.
agora carregando autoridade profética confirmada. Falo sobre o custo pessoal. Fui expulso da igreja que frequentei por 15 anos. Perdi a reputação construída em 7 décadas. Fui chamado de louco publicamente. Quase perdi meu filho novamente. Passei dias sem saber se estava realmente ouvindo Deus ou enlouquecendo. Mas no fim, a obediência valeu mais que aceitação. A verdade valeu mais que conforto. A voz de Deus valeu mais que aprovação humana. Reflito sobre a figura que vi nas visões. A mulher do vestido de fitas. Não era símbolo abstrato. Era entidade real operando através de festividade que muitos consideram cultural e inofensiva. Entendi que há forças espirituais que usam celebrações, músicas, alegria fabricada para cegar pessoas à realidade do que está acontecendo em reino invisível. Eles escolhem os que estão nas ruas, não era metáfora. Era literal, no sentido espiritual. Almas sendo marcadas, influenciadas, comprometidas enquanto dançam inconscientes. Agora falo diretamente, como se estivesse olhando nos olhos de quem me ouve. Não sei se acontecerá novamente. Não sei se foi específico para 2026 ou se é padrão que se repetirá. Não sou profeta profissional, nem quero ser. Sou apenas um velho que obedeceu quando Deus falou. Mas aprendi que quando o Espírito de Deus dá aviso, é por amor, não por medo. É para proteger, não para controlar. E que desobediência tem consequências reais, tangíveis, eternas. Termino com as palavras que recebi e que agora passo adiante. Se você sentir no seu espírito, não na cabeça, mas no espírito, que algo está errado, que há perigo onde outros veem apenas diversão, que há trevas disfarçadas de luz, não ignore. Deus não dá esses alertas para nos oprimir, dá para nos livrar. E se o alerta que recebeu é para não sair de casa, para se afastar da multidão, para se proteger em oração, obedeça. Não importa quem vai rir. Não importa quem vai duvidar. Importa que você vai estar vivo. E não apenas fisicamente, espiritualmente. Olho diretamente agora. Esse ano, Deus me mostrou o que ia acontecer no Carnaval de 2026. Não sei o que Ele vai mostrar sobre 2027, 2028 ou anos futuros. Mas sei uma coisa. Se Ele falar com você da mesma forma que falou comigo, não cale. Fale, mesmo que ninguém escute. Porque o sangue deles não pode estar em suas mãos. Me recosto na poltrona. Estou em paz. Cumpri. O resto está nas mãos de Deus e na escolha de cada um que ouvir. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os irmãos como um aviso para não sair de casa nesse carnaval. Que a paz do Senhor esteja com vocês, meus irmãos. E se este testemunho chegou até você, não foi por acaso. Foi porque Deus quer que você saiba. Ele ainda fala, Ele ainda avisa, Ele ainda protege os que obedecem.